Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma conversa de peixe grande do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, estou aqui com a Carol Simão e com uma peixe grande, isso mesmo. Vamos mais uma vez com uma mulher como peixe grande, mas primeiro vamos dar um nosso oizinho pra Carol, né? Tudo bem, Carol? Tudo bem, então. Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é a Carol Simão. E mais uma vez é um prazer quando a gente consegue trazer... Eu falo isso porque é o meu clube, né, gente? O clube das menininhas, né? O clube da Luluzinha. Eu gosto muito. Eu sou muito abençoada quando a gente traz peixes grandes aqui, servos, pastores, missionários. Mas quando a gente traz mulheres, eu consigo, assim, me abrir sem ter medo de ser julgada, sabe? E é um prazer imenso, assim. A nossa convidada de hoje, ela é mineira. E eu amo sotaque mineiro. Inclusive, teve uma época da minha vida que eu imitava os mineiros, mas aí o pessoal começou a levar muito sério que eu era mineira, aí eu tive que parar. Ela é casada com um pastor que já esteve aqui, daqui a pouco a gente fala quem é um pastor. Olha, ela é mãe, ela é professora de história, que era a minha matéria favorita na escola. Que mais? Ela trabalha não vou falar uma instituição. No sonho da Carol. Eu sou maluca pra conhecer. Eu já falei pro meu esposo, a gente vai, viu? Vamos orar aí que a gente vai. Sem mais delongas, nossa querida Alessandra, esposa do pastor Guilherme, que trabalha lá no Labri. E eu vou falar que depois que eu conheci o Labri pelo nosso querido Schaefer, né? Minha vida mudou. E nós já tivemos aqui a oportunidade de conversar com o pastor Guilherme, com o pastor Igor Miguel, com a Vanessa Belmonte e agora para fechar o ciclo, espero que seja a quarta de muitos ainda que a gente vai entrevistar. Eu não diria fechar o ciclo, né? Tá certo. E a gente queria primeiramente agradecer demais por você ter aceitado o nosso convite. A gente já conversou um pouquinho anteriormente para se conhecer, assim, e eu saí maravilhada da nossa conversa. E acho que os nossos ouvintes hoje, eles só vão ganhar com o nosso bate-papo. Alessandra, por favor, se apresente e diga aí um pouquinho sobre quem é você. Gente, que alegria poder estar começando esse dia com vocês. Como a Carol e o Thiago falaram, eu não sei, sabe, Thiago, se eu sou tão peixe grande assim não, mas vamos ver se eu cresço durante a nossa conversa. A gente sempre brinca que um verdadeiro peixe grande começa dizendo exatamente isso. Eu não sou peixe grande, eu sou peixe pequeno, que eu sou só um lambari. Eu sou uma piaba. Boa. Mas é muito legal estar aqui com vocês e eu fiquei extremamente feliz quando eu recebi o convite e até olhei e falei assim, eu acho que deve ser a pessoa errada. E a gente realmente bateu um papo aquele dia e foi muito bom. Sim. Então eu sou Alessandra de Carvalho, sou casada com o Guilherme já há algumas décadas. Acreditem, gente, nós já temos 26 anos de casados. Parabéns. Porque a gente casou novinho, né? Então, isso é uma coisa muito boa. Eu para falar a verdade, eu nem lembro como que é a minha vida sem ele. Olha, que delícia. É verdade. Falar, né, sobre uma das nossas paixões, que são livros, leituras, faz todo sentido para mim. Quando a gente começou aqui, eu estava vendo o escritório ali do Thiago e já a primeira coisa que eu falei, Thiago, que lugar legal. Então, assim... Já tá pequena já. E eu gosto demais de viver nesse mundo, né? O mundo dos livros, das leituras, do conhecimento. E é bom, muito, muito bom estar aqui nessa manhã repartindo com vocês um pouquinho disso. Um pouquinho do que a gente tem aprendido. Mas, Alessandro, antes de você continuar, eu não vejo a hora da gente poder conversar, a gente vai antes explicar pro pessoal a nossa brincadeira, o dicionário. Para os ouvintes mais antigos, eles já conhecem como é a brincadeira, mas para aquele que tá aqui pela primeira vez, o Tam vai explicar pra gente como é que funciona. Isso aí, é uma brincadeira muito legal, a ideia é justamente descontrair ao longo da conversa, como se precisasse, né, descontrair com a Alessandra, mas vamos lá. É uma brincadeira onde cada um de nós três aqui traz uma palavra difícil ou pouco usual para desafiar um dos outros dois. No meu caso, mulher, né? Uma das outras duas.
para que essa pessoa use dentro do episódio a palavra dentro do contexto dela de uma forma mais natural possível, sem dizer para vocês ouvintes qual é o significado. Óbvio que a gente espera que você vá aos dicionários aí depois para tentar entender o que significa aquela coisa. Nós já fizemos um sorteio prévio aqui. Eu vou desafiar a Carol vai desafiar a Alessandra vai me desafiar. E eu gostaria de lembrar também que as palavras que a gente disser aqui, elas servem como código de cupom de desconto para você conseguir 10% de desconto na primeira mensalidade em qualquer um dos planos lá no Clube Ictus. Inclusive o plano Peixe Grande, que vai ser, pelo menos um dos livros, a indicação da Alessandra de Carvalho hoje. Se você assinar no mês de publicação deste episódio, você vai receber no mês seguinte o kit com o livro que a Alessandra vai indicar pra gente. Mas os códigos, lembra, funciona para qualquer um dos planos. A gente tem planos infantis a partir dos 0 anos e nos adultos a gente tem 4 planos com perfis diferentes. Conheça tudo lá em ictus.com.br/clube. Tá bom, dito isso, então eu vou desafiar a Carol com a palavra diletante. Eu desafio a Alessandra com a palavra abissonância. Tá, lembrando que pro código de cupom de desconto não usa acento, tá bom? Gente, eu vou desafiar o Tiago com a palavra fenomenologia. Eu esqueci de explicar que se algum de nós três não conseguir usar a palavra, a gente tem que falar um trava-línguas no final como punição por não ter usado. Que no caso do nosso episódio já vai ser só falar o nome da palavra que a Alessandra me mandou, né? Muito bom, muito bom. Quase isso, Tiago. É. Mas eu queria pegar um gancho antes da Carol se empolgar aí, porque a Carol mencionou, ela trabalha num lugar, eu até brinquei que é o sonho da Carol, e na verdade não é uma brincadeira, né? Uhum. Mas a própria Alessandra acabou não falando, né? Onde é esse lugar aí, Alessandra? Pois é. Então, o Labri Brasil, eu sou uma das obreiras, eu e Guilherme e Rodolfo Amorim, todos devem também ter ouvido esse nome por aí. Nós começamos o Labri Brasil em 2008, aqui em Minas Gerais, né? Nós estamos atualmente na cidade de Lagoa Santa, possivelmente nossa sede para sempre. Né? Aqui nós compramos essa propriedade aqui em Lagoa Santa, depois de 8 anos, né, de funcionamento do Labri aqui no Brasil. É uma história, quer dizer, eu amo histórias, né, gente? Já deu para perceber, né? Minha formação é história, minhas leituras prediletas são biografias, as nossas histórias são muito a história do Labri, pessoalmente. Eu faço parte dela, eu estou dentro desse contexto, mas eu me surpreendo todas as vezes que eu vou contar, que eu vou compartilhar, é sensacional. É incrível, né, que vocês estão fazendo história, né? Então, lá no futuro, em algum momento vão falar, olha, o Labri Brasil foi fundado pela Alessandra, pelo Guilherme, pelo Rodolfo. Então, isso é muito legal, né? Participar da história, assim, é fantástico. Não, isso é verdade. Agora, o Labri, ele começa em 1955 com Edith e Francis Schaeffer, na Suíça, pós Segunda Guerra Mundial, aquele momento de caos total. Eles eram missionários americanos que foram mandados para a Europa pós-guerra. E aí começa essa história tão linda que, na verdade, eles abrem a casa deles para que possam receber pessoas ali que eram cristãs, não cristãs, pessoas comuns, todos. E de uma conversa, de uma xícara de chá, né? Porque eles não são como nós, que só tomam café. Eles tomam café também, só aos domingos. É chique o café. Depois de cada xícara, de uma refeição, as pessoas passavam o dia ali conversando. Tem uma frase que eu amo muito, né? E isso até hoje é muito real em todos os labris. É que toda pergunta honesta, ela merece uma resposta honesta, né? Então era com esse intuito e com esse coração que as pessoas iam até os Schaeffers.
E o Francis, ele era um cara, assim, à frente do tempo dele, né? Uhum. Ele era ligadaço. Gente, imagina um tempo que não tinha essa coisa de você ir lá pro Google e perguntar pro Google o que era o Pois quê. é, então. A Barça dele tinha uns volumes a mais, né? Ah, só pode, cara. E ele era ligado, assim, ele era ligado na cultura, na arte. Ele fez teologia, óbvio, ele era um teólogo. Edith também fez teologia. Só que eles eram ligadaços, assim. E eu acho que isso continua sendo um ponto também forte em L'Abri, que é esse lugar onde o cristianismo ele é o central, a centralidade de tudo. E a gente acredita nisso não somente como uma premissa aqui no L'Abri, mas na minha vida, deveria ser de todo cristão, né? Onde todas as outras esferas, né, da sociedade ou esferas da vida possam se conectar a isso. E não o contrário, né? Eu tenho uma vida cristã no trabalho, eu tenho uma vida cristã no casamento, mas o cristianismo é a fonte de onde alimenta todas as outras áreas da vida, né? E isso os Schaeffers conseguiram fazer muito bem feito. Eu sempre falo que, desde que se fundou L'Abri e até hoje, L'Abri ele é caseiro, né? Por isso é numa casa. Né? L'Abri é caseiro, é pequenininho, ele é, ao contrário, às vezes as pessoas pensam de L'Abri de uma forma completamente diferente. Às vezes pensam que é uma multidão de obreiros e pessoas trabalhando. Não, nós somos uma equipe pequenininha, onde todo mundo que faz um tudo. barulho, né? Acho que faz um pouquinho, viu, Thiago? A gente tem um dos membros que faz muito barulho. Não, mas é um barulho bom que eu tô dizendo. Sim. O que eu gosto do L'Abri, eu descobri o L'Abri quando eu tava no seminário, e aí tem cada matéria os livros obrigatórios, né, pra gente fazer trabalhos. Foi quando me apresentaram o Francis Schaeffer. Foi a trilogia dele. Trilogia. Deus que... Intervém. Qual que é o primeiro? É o Se Revela. É o que intervém, né? O Deus que intervém, a morte da razão e o Deus que se revela. Eu acho que a gente já mandou um deles no clube, né, Carol? Sim. E aí que eu descobri, primeiro, a obra, fiquei extremamente apaixonado pelo conceito todo. Depois, ao longo da obra, ele cita várias vezes L'Abri. E aí puxa, tinha que ter esse negócio aqui, que pena que é tão longe, lá na Suíça, né? Eu lembro que eu fui pesquisar para ver se existia ainda, enfim, ele não é da nossa geração, aí eu fiquei feliz. E na época eu acho que nem conhecia. Que ano que veio pro Brasil, Alessandra? 2008. Ah, então não tava ainda no Brasil, eu fiz seminário antes disso. Sim. Aí eu falei, puxa, podia ter isso no Brasil, né? E enfim, me empolguei com o autor, comecei a indicar para várias pessoas, e foi muito interessante, porque até então eu enxergava e até vivia o cristianismo, e acredito que muitos cristãos fazem isso hoje, de uma forma mais compartimentalizada, vamos dizer assim. Eles compartimentam a vida. Então eu tenho aquele negócio de no domingo é o dia do Senhor, então tudo do domingo é cristão. E ao longo da semana, a gente como cristão sabe que na teoria a nossa vida tem que ser cristã, pelo menos na conduta, na ética, mas na prática a gente compartimenta. Sim. Não tem como dizer isso, pelo menos a maioria, e eu vivia isso. E quando vai para o seminário, eu lembro que, eu já falei algumas vezes aqui no podcast, sempre gostei muito de ler, né? Sempre, depois do ensino médio, mas eu comecei a consumir loucamente livros de teologia. Sim. E estava muito empolgado com isso. Até que um dia a Renata falou, mas você não tem outro assunto para conversar, não? Renata é minha esposa, né? E aí me caiu a ficha que eu falei, poxa, faz quanto tempo que eu não leio uma ficção, sabe? Que não tem nada a ver. Porque eu tava tão empolgado com o assunto que eu só falava disso pra fora do meu nicho ali também. E eu vi que eu já sou muito chato, né? Com isso eu fiquei mais chato ainda. Não, você ficou diletante. E aí o que eu percebi? Você ficou diletante. Então... Pô, cara, eu tô construindo todo um argumento pra chegar na minha palavra, você vem me cruzar desse jeito. Mas o que eu queria dizer? Eu lembro que eu trabalhava no mercado financeiro ainda, e eu tenho um amigo até hoje, e eu apresentei o livro do Schaeffer pra ele. E ele não era cristão, pelo menos não declarado, assim, obviamente cristão. E foi muito legal de ver a cara dele lendo, porque ele falava, esse velhinho é danado. Eu lembro que ele falava isso. Exato. Porque ele fala, olha, é isso. Aí ele vai quase com um argumento matemático da coisa, né? Sim. Ele vai construindo as ideias
e falando, não, esse caminho tá errado. Ele bate, aí ele volta todo o percurso que ele foi, aí ele fala, não, se não era isso, então tem que ser isso. Aí ele vai pelo outro caminho e bate numa parede também e volta tudo. Aí ele fala, não, se não era nem A nem B, só dá pra ser C. Então vem pelo caminho Exato. C. Aí ele vai. Aí ele chega numa bifurcação de novo. E aí ele pega da esquerda, vai, bate e volta. E é muito interessante porque ele faz justamente uma fenomenologia aí, olhando pro ser humano como um todo, e a conclusão quase lógica, eu acho que dá até pra tirar o quase dessa frase, é de que só o cristianismo faz sentido. E aí, foi legal ver meu amigo lendo isso, porque ele não tinha os meus óculos cristãos, e ele chegou na mesma conclusão, e mais do que isso, permeou a vida toda, não permeou só a fé, só o cristianismo. E foi nesse momento em que caiu realmente a ficha de que, olha, não é só a teoria, na prática dá para se viver a vida inteira como cristão autêntico, com ética cristã, com valores cristãos, com ações cristãs. Então, muito obrigado, Schaeffer, e muito obrigado aí, casal de Carvalho, por ter trazido isso para o Brasil e ter divulgado isso cada vez mais. Cara, muito bom ouvir você escrever isso que o Schaeffer faz, porque é muito interessante que tem um momento extremamente importante. As pessoas pensam que vir para o Labri, estar na casa com a gente é um momento assim, é como se a gente estivesse dentro de uma sala de aula onde tem apenas palestras, onde a gente se discute, conversa, mas um dos momentos mais importantes que a gente tem aqui em conjunto, na comunidade, é o momento da conversa na mesa, tá? É um momento do almoço, literalmente, onde aquelas pessoas que estão ali, elas podem colocar qualquer pergunta, tipo, desde as mais complexas, né? Tá um asteroide vindo em direção à Terra, essa Terra vai acabar, não vai? O que vocês acham disso? Olha, eu sou a favor da eutanásia. O que vocês acham disso? Alguém aqui, sabe assim, conversas das mais... Ou então, gente, puxa vida, eu tenho dúvidas sobre a salvação, eu não tenho certeza se eu sou salvo ou não. Como que é? Estou tentando achar umas perguntas mais simples aqui, não está vindo à mente, mas enfim. O que eu queria colocar é, vocês não meio que direcionam as perguntas, né? Não. Elas, não. Aquela coisa do Inception, de você jogar dentro da cabeça da pessoa para que ela ache que fez a pergunta, mas na verdade era a pergunta que você queria que ela fizesse. Não. É totalmente livre, né? E aí sim, acontece isso que você descreveu aí, Thiago. Isso é muito legal. O Labri, de alguma forma, é esse lugar. O Schaeffer, né? Ele, como um apologeta, ele faz isso muito bem. E quando você começa a estudar e ler livros do Schaeffer, você vai pegando esse jeito dele, que é essa coisa de desconstruir e depois você trazer. Que é exatamente isso que você falou. Não é simplesmente falar com a pessoa como se pesca, mas você ensinar ela como fazer. E isso é sensacional. Isso é muito interessante, porque você inclusive liberta a pessoa, né? Porque esse é o desafio da gente viver, de você crescer e estar em todo lugar. Eu acredito que o Labri, ele consegue, num tempo curto, fazer com que as pessoas percebam que não existe aqui algo sobrenatural e que eu tenho que ficar, apesar de algumas pessoas queiram, né, ficar aqui, como eu posso voltar? Pode voltar todas as vezes, né? Mas quando o pessoal está aqui, fala assim, nossa, eu queria tanto viver aqui. Sim, é sensacional viver, é muito bom. Então, eu faço isso, né? Você falou isso. É muito bom, mas a gente acaba no dia a dia aqui fazendo links da realidade, da vida no dia a dia, de tal forma que você pode fazer isso na sua casa, você muda, é como se você fizesse uma virada de uma chave e falasse, uau, na verdade isso aqui é uma vida comum, e eu posso fazer isso na minha casa, no meu trabalho, na minha vida comum, e isso é muito legal. Eu lembrei de uma coisa que o Francis Schaeffer colocou no livro dele, e eu achei que foi primordial, talvez, para que tudo isso funcione. É exatamente essa palavra que você falou, ele primeiro desconstrói tudo, né? Sim. Só que ele tem uma premissa que, pelo menos eu não sei como é que tá isso ainda no Labri atual e nem no Labri Brasil,
mas que eu gostei muito, que é quando você pega alguém totalmente contrário ao cristianismo, ou alguém que só não está alinhado com o cristianismo, ele dizia que você não pode desconstruir tudo a ponto da pessoa ficar sem teto, porque seria indigno com a pessoa. Sim. Você tem que desconstruir a ponto de que ele fica com uma choupana ali, uma cabaninha, o suficiente para ele não perder sua dignidade e deixar que ele dê o passo de falar, não faz mais sentido esse estilo de vida, esse conceito, essa filosofia de vida, e aí ele dá o passo para começar a construção do cristianismo na vida dele, né? Eu achei isso lindo, de você não destruir o ser humano. Sim. E isso é muito importante nos dias de hoje, sim, né? A gente vê o Schaeffer lá na época pré-internet, onde as pessoas tinham que se encontrar pessoalmente, sim, e olho no olho é muito mais fácil até de você não desmontar uma pessoa, sim, mas quando você coloca uma internet no meio, pessoas elas tendem a se destruir com tanta facilidade, sim, e é muito importante a gente levantar essa bandeira hoje em dia de falar, olha, não é porque a pessoa é contrária às minhas ideias, que ela é o meu inimigo, e se eu tenho argumentos filosóficos doutrinários para destruí-la, eu vou destruí-la. Não, eu não vou. Eu vou tentar ajudar ela a construir o que é algo para ela. Verdade, Tiago. Não, isso continua sendo uma das questões principais do Labri. E outra coisa, fazer essa diferença entre a opinião da pessoa e a pessoa é muito importante. Eu acho que isso falta muito hoje no nosso meio e em qualquer meio. Que às vezes a gente fala assim, não, o nosso. Não, é em todo lugar. Gente é gente em todos os lugares, né? Verdade. E a gente precisa de aprender isso. Eu diria que é isso aí, aprender. Às vezes chegam aqui, ou seja onde for, né? Porque a gente também vai aos lugares, e até mesmo na própria comunidade de fé, na própria igreja. A gente, às vezes, naquele diálogo, naquela conversa que você está ali, naquela discussão, e às vezes no final, que eu terminei aquela conversa, eu viro e falo assim, olha, te ajudou ou não ajudou essa conversa? Você agora, depois desse tempo que a gente está aqui, você percebe que você tem um chão para pisar? É muito interessante que você pode ter essas conversas com as pessoas, e a gente tem que ter um pouco, ou ter muito cuidado, porque a gente não pode ter uma total abissonância com essa pessoa, né? A gente não pode ter essa total. Então, você tem que caminhar de tal forma que você, ao mesmo tempo que desconstrói, pode ser alguns pensamentos, mas você vai tecendo, você está construindo debaixo dos pés dela uma ponte para ela chegar na resposta que ela tem dúvida, ou na ideia que ela está querendo chegar. Sim. E aí ela fala, não, entendi. E, gente, às vezes são coisas muito simples. Sim. E aí você fala, uau. Então, isso, eu acho que isso tem que permear todas as nossas conversas, sobre tudo, sobre a vida, sobre o casamento, sobre a profissão, sobre o que tá legal, o que tá ruim, enfim. Ixi, a conversa aqui, se a gente fosse falar só sobre o Labri, né, ficaríamos aqui, teria que ter uma entrevista só pra isso, né? Eu tenho uma última pergunta do Labri, porque eu não consigo perguntar isso pro Schaeffer, então eu vou perguntar pra alguém que tá lá de dentro. Thiago. Porque você falou que vem perguntas de tudo, né? Cosmológicas, de tudo. Tem alguns casos onde vocês simplesmente falam, não sei. Amei. Como é que é quando acontece isso? Amei. Claro, cara. Uma boa, sabe? E como é que eles veem isso? Você fala, te peguei? Ou você fala, somos dois? Não, sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas, elas olham pra gente e falam, nossa, então eles realmente são normais. Né? Claro, eu acho que às vezes, eu acho que você tocou numa coisa aí que a gente vai para abrir um outro balãozinho aqui, vai ser rápido. Acho que as pessoas vêm, muitas vezes, com expectativas maiores do que elas realmente são. Eu acho que todo mundo tem isso em alguma medida, né? Eu lembro de quantas vezes eu fui para congressos da Vida Nova, ou que ia ter lá os caras que poderiam trazer para mim a resposta ou tirar dúvidas sobre assuntos. E aí, ali nos bastidores, às vezes o pessoal estava no meio ali, eu chegava perto, né, e conversava com as pessoas, e elas eram
comuns. Então, eu acho Normais, que né? a gente cria isso, né? Principalmente hoje no mundo que a gente vive, que a mídia, ela cria essas pessoas maiores do que elas são, e às vezes elas são grandes mesmo, mas não é isso que ela quer mostrar dela. Né? E as que não são, se tornam gigantes, e quando você chega perto, você se frustra, ou seja, você se frustra de todo jeito. Mas acho que as pessoas, quando acontece alguma coisa desse tipo, em que a gente fala, olha, não sei, e por incrível que pareça, isso acontece com todo mundo, gente, inclusive, assim, com os cabeçudos que a gente tem, né? A gente tem uns cabeçudinhos aqui, e aí eu acho que instiga a crescer, falar, olha, eu vou pensar sobre isso, ou depois eu posso te responder? Ok. E é isso aí, sabe? É bem, legal. não, a gente... Eu não diria que frustra ter uma percepção dessa nesse cenário aí dos congressos que você falou. Eu sairia de lá mais feliz por saber que, puxa, essa pessoa aí eu tô colocando num pedestal e se ela é como eu posso ser como ela. Mas é que tem gente que não pensaria. entende isso também, né? Tem gente que olha, sei lá, para um pregador e fala, não, ele tá acima, né, de algo. E aí quando conhece fala, como assim, né? Nós somos humanos, O triste é né? quando a pessoa se coloca no pedestal, né? Aí e tem uns por aí, né? É Infelizmente. verdade, esse é o ponto. Eu tenho uma pergunta, vai ser a minha única pergunta em relação ao Labri, porque eu, na verdade... Que responsa, hein? Não, é que eu quero, na verdade, ter a experiência de ir lá e conhecer. E se Deus quiser, isso vai acontecer em breve. Yes. Mas a minha pergunta é o seguinte... Devo levar blusa de frio ou de calor? Isso daí, meu querido. Mulher costuma levar uma mala grande porque tá sempre prevenida. Amei, Carol, é verdade. Mas a minha pergunta é o seguinte, em relação à família. Eu sei que principalmente a Edith, ela tinha muito esse cuidado com a família. Quando eu li o livro dela, o que é uma família, realmente, assim, eu parei pra pensar muita coisa. Eu tenho, assim, uma família pequena, porque eu tenho hoje um bebê só, e nem é mais um bebê, já vai fazer 3 anos, né? Mas como que a sua família, quanto você, seu esposo e suas filhas, se conversaram para entrar no Labri? Porque foi uma mudança muito drástica, acredito, né? Como é que... Eu falo isso porque eu sou filha de pastor. Então, desde que eu nasci, meu pai já tinha um ministério e é aquela coisa, né? Eu e as minhas irmãs, a gente não tinha muita voz, entre aspas, porque, afinal de contas, é um ministério, então, onde meu pai era chamado, nós íamos e tudo bem, a gente aprendeu com isso, mas foi assim com as suas filhas? Foi assim com o seu casamento? Foi um comum acordo? Como é que foi? Muito boa pergunta, Carol. Gostei demais. Então, eu vou começar de mim, depois eu vou para Edith, tá ok? Tá Bem, ótimo. quando nós fomos para o Labri, as nossas filhas eram pequenas, acreditem. Ana tinha 8 anos e Helena tinha 3 anos. Então, eram crianças, né? Isso eu falo quando a gente foi para o Labri, gente, em 2007, porque não existia Labri no Brasil, aí uma outra história que em outro momento, se a gente tiver oportunidade, eu vou compartilhar com vocês. Nós fomos, eram crianças, e uma coisa que a gente aprendeu lá, e que para mim foi assim um aprendizado para toda a vida, inclusive dentro desse contexto de vida pastoral, porque o Guilherme já era pastor, né? Então, isso foi extremamente importante para que eu pudesse me localizar, sabe? Para que eu pudesse me situar dentro dessa vida eclesiástica. Porque nós temos e tivemos uma escolha por uma vida eclesiástica. Aí que eu acho que é importante, Carol. A escolha foi minha e do Guilherme e não das minhas filhas. Elas não tiveram que lidar com essa escolha, porque essa escolha não foi delas. E no Labri, a família, ela é extremamente protegida, ok? Então, por exemplo, se você vai com seu marido para o Labri, vem para o Labri,
a dinâmica de vocês na comunidade é diferenciada de pessoas que são solteiras ou estão lá sozinhas. Certo. Sozinhas, quero dizer o seguinte, às vezes o marido vai, a mulher não vai, ou a mulher vai, o marido não vai, enfim. A dinâmica familiar é diferenciada. Por quê? Porque a família tem uma importância, tá? Então, nós, quando estávamos lá com as nossas filhas, a nossa rotina era diferente dos outros estudantes. Entendi. Então, aquilo foi sendo ensinado para nós, como estudantes, tá? Porque no Labri, gente, não existe você cai lá de guarda-chuva, às vezes as pessoas podem pensar assim, nossa, o Guilherme era tão inteligente, né, blá, 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 e aí ele foi e, aqui, entre aspas, que já nos fizeram essa pergunta, quanto custou a franquia do Labri? Aí eu e o Guilherme olhamos assim, pensamos que era brincadeira, estava zoando. Não, eu estava falando a verdade. Esperando a risada e não veio, né? E aí nós dois ficamos assim, olhando. Gente, custou nada. Custa a vida, né? Se você quiser dar a sua vida, it's ok. O que não quer dizer que você pode, na sua cidade, abrir uma igrejinha e chamar de Labri, né? Tem regras para você seguir, pelo menos foi isso que eu aprendi na conversa. Acho que foi com o próprio Guilherme, né? Sim, existem. E as regras, elas não são complicadas. A questão é a profundidade disso, sabe? Mas só fechando aqui meu quadrinho. Sim. Então, lá eu aprendi muito sobre essa questão da proteção da família. Isso para mim foi muito importante. Como mãe, como, no caso, missão, e como igreja. Isso para mim foi extremamente importante. E minhas filhas, olha, se nós começamos o Labri, a Anelisa tinha 9 e Helena tinha 4, e hoje Ana tem 23 e Helena 18, e elas têm um bom relacionamento tanto com o Labri, em relação à comunidade de fé, à nossa igreja. Eu diria que essas são aquelas partes da vida que a graça, ela se manifesta de tal forma que eu não consigo ter uma receita para falar, né, para vocês como foi cada passo a passo, como foi cada ingrediente, mas pela graça de Deus, ela funcionou. E eu vejo na vida das minhas filhas, em especial aqui a gente falando de filhos, né? E na nossa, o florescimento. E isso foi muito, muito importante. Então, aí eu acho que eu te respondo, Carol, o chamado e a vocação foi minha e do Guilherme, e não delas. E a gente deixou isso muito claro, não somente no dia a dia da vida nossa em Labri. Quer ter um exemplo? Olha que louco. Independente de onde a gente estava, o Labri, a gente prepara a casa para receber as pessoas. Depois você tem que fazer comida. A gente cozinha muito, come muito aqui. E a gente prepara e tal e tal. E muitas pessoas falavam assim comigo, suas filhas te ajudam, não? Aí eu falava, sim, elas me ajudam em casa. Ah, mas elas não estão aqui te ajudando a limpar a casa, arrumar a casa para o Labri? Aí eu explicava isso que eu falei com vocês, né? Esse chamado, essa vocação, ela era nossa e não delas. Elas desciam na hora de um café, na hora que tinha um filme comentado legal, elas estavam ali no meio do pessoal, sim, mas isso não podia ser a escolha, um peso para elas. Mas pode se tornar uma escolha para a vida delas em algum momento, né? Mas aí é delas, isso aí, né? Tiago, aí é delas, sabe? No momento delas, e certo. E eu acho que isso responde não somente para o Labri, e como para a igreja também, né? É verdade. Minhas filhas, aí eu vou agora, né? Você falou assim, eu sou mãe, eu também. É aquele lado de mãe, né? As minhas filhas, mas não, elas cantam muito bem, sabe? A minha casa é uma casa musical, sempre foi. Que legal. E elas cantam muito. Gente, elas fizeram teste para entrar para o Ministério de Louvor da igreja, como eu fiz e como todo mundo normal. A gente não... Uma coisa que eu acho que isso protege o filho, né? Principalmente em lugares eclesiásticos, que é o nosso caso, de ela passar pelo processo e fazer essa escolha. Então, as filhas do casal, né, ali no Labri, eles têm que ser labrizinhas, né? Não, elas não têm que ser, elas não têm que ser. A igreja, ela é desassociada do Labri? Totalmente, Thiago, totalmente. E o Guilherme é pastor na igreja e líder no Labri, cara. e são
dois Trabalha CPFs pouco, diferentes. né? Por isso ele não dorme. Carol. É. Ainda tem a BC2. Olha Eu tenho- aí. E tem o serviço secreto, né? Eu não posso falar porque é secreto, eu não sei. Eu sei que tem todo lugar, tem alguma coisa que ele tá assim. É um livrinho de fulano, é uma. Como é que chama aquele negócio que. A apresentação, o preparo. prefácio. Tudo. essas coisas. E fora, né? E por aí vai. Mas enfim, Uhum. o Labri, ele aconteceu antes da Igreja de Esperança, mas foi no mesmo ano. Por um acaso, o Guilherme e eu, nós fundamos a igreja e nós fundamos também o Labri. Já tá com a mão Então- na massa, né? Então, as pessoas acham, por exemplo, que um e o outro são ligados. Nada a ver. As pessoas chegam a um ou a outro por causa dele, do Guilherme. Põe o nome lá, Guilherme de Carvalho, vai aparecer lá, né? O CPF, o endereço, aí vai para palestras e assim acha o mundo que ele vive, né? Sim. Mas são nem a gente fala muito do Labri na igreja e nem da igreja no Labri, mas as pessoas Sim. acabam chegando aos dois. Que legal. Agora, uma coisa é verdade, há um ethos do Labri muito forte na igreja, em termos de hospitalidade, que é uma marca do Labri, sem dúvida. Perguntasse para mim, Alessandro, o que tem no Labri que permanece desde 55 até hoje? É a questão da hospitalidade. E claro, dessa hospitalidade não é florzinha na mesa, é uma hospitalidade muito mais robusta e muito mais sensitiva e real do que simplesmente receber bem. Isso, de alguma forma, é muito forte na igreja, tá? Outra coisa que também faz parte do que Labri deu essa base para a Igreja de Esperança é a palavra, né? Então, assim, a gente tem um púlpito muito forte, e isso também aqui em Labri é muito forte, que é essa questão da Bíblia, da palavra de Deus. Né? Esse é o ponto, aliás, aliás, tudo é sobre isso. Né? Tudo é sobre ele. Então, eu acho que essas coisas são únicas. Mas são duas coisas. Ninguém sustenta ninguém. O Labri não é sustentado pela Igreja de Esperança e nem por nenhuma Igreja de Esperança e nem por nenhum Labri. Cada Labri se mantém. E como que a gente se mantém? Se der tempo aí, eu falo. Então, fica aí na curiosidade, manda para mim. Segura a audiência. E a igreja, ela é uma igreja comum, como qualquer outra, que é mantida ali por membros, dízimos, ofertas. E há uma coisa interessante, né? Quando eu falo, então, peraí, se o Labri não é mantido por nenhum Labri, se não vem libras, se não vem euros nem dólares, como é que esse povo vive? A gente trabalha. O Guilherme é pastor de uma igreja, Rodolfo trabalha com tradução, Vanessa trabalha coordenando, ela é uma coordenadora de cursos, os outros obreiros, eles trabalham também, Bruna é psicóloga, Daniel é advogado, e gente, é assim que nós obreiros... Como é a vida, né? Como é a vida, Tiago, né? E aí, não é muito doido? A gente trabalha, e cara, isso acontece há 14 anos. Nós somos obreiros que nos dedicamos ao Labri totalmente, mas sem nem um tostão do Labri para nos sustentar. É porque quem sustenta a gente é Deus. Não, sem dúvida, cara. Isso é sensacional. Eu vibro com isso, sabe? E aí fica, né, por trás aquela coisa das pessoas, né? Tudo assim. Às vezes o ser humaninho nunca parou como vocês e podia fazer um podcast, chamar e falar assim, ô gente, me conta aqui a verdade. De onde que vem o dinheiro? Não é? E a gente ia falar, o dinheiro vem, é o seguinte, eu sou pastor da igreja, eu sou mulher dele, ele que me sustenta. Isso aí. Eu faço atendimento, eu faço tradução. O dinheiro, ele vem disso, vem do trabalho e do sustento de Deus, e isso é maravilhoso, porque a gente vê há 14 anos Deus sustentando isso aqui, como ele prometeu para mim, para você, para o Abraão, para todo mundo, que é ele que faz, né? E amém. Muito bom, muito bom. Ai, que legal. Nossa, eu tô falando que se a gente pudesse falar aqui só sobre o Labri, ia dar um podcast só, não, talvez uma série, hein, Thiago? Ué, Vamos gente, pensar. Vamos pensar.
lendo o livro da Edith, a gente percebeu que o Labri... E eu tô falando do livro da Edith porque é o que eu consigo visualizar, né? Como eu ainda não tive a experiência. Depois eu volto aqui quando eu tiver, tá, pessoal? E falo, é isso mesmo. Ai, Carol, vai ser sensacional. Tô te esperando. Tiago também. Tiago também. Tem que não, ir, tem né? que ver. A gente vê que essa questão das artes, né? Literatura, os próprios livros. E uma hora a gente tem que entrar nesse assunto, senão a gente vai ficar aqui até... Principalmente você, ser uma professora de história, ser formada em história, né? Tem que ler muito, né? Eu acho muito incrível. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim, que a história, ela é até ensinada meio que errado nas escolas, porque a gente fica assim, agora nós vamos falar sobre tal período, que vai de tal ano a tal ano. Como se nós pudéssemos compartimentar a história, né? E não é, né? É uma coisa emendada na outra e que depois alguém tenta organizar isso aí na hora de colocar ali nos registros, né? E eu sempre fui muito apaixonada por história. Eu tive excelentes professores de história que me incentivaram muito e sempre vi meu pai também lendo muito. Então isso sempre me atiçou. A Bíblia pra mim sempre foi um livro com grandes histórias e que eu lembro que eu ficava, nossa, como assim? Jonas entrou na barriga de um peixe. Que muito louco, que não sei o que. Não é fantasiar, né? Mas eu acho que os livros, eles fazem isso com a gente, né? E eu lembro que eu prestei vestibular para história, passei, mas não fechou turma na universidade que eu prestei. Então eu migrei para letras. Que tudo bem, não tem problema, Mas história foi sempre uma paixão minha. Queria que você falasse só um pouquinho sobre essa questão. E já entrando na questão de ler, né? De ser uma leitora. Antes de fazer história, eu vim de uma casa que não tinha nem revistinha em quadrinhos. Extremamente simples, isso não era valorizado e tudo mais. Mas eu sempre gostei de ler. Então eu pegava livro da biblioteca da escola, esse tipo de coisa e tal. Mas... eu não tinha maturidade suficiente para entender e não tinha um lugar favorável aonde pudesse estimular isso em mim. Antes de fazer história, eu fiz teologia, eu fiz seminário e isso foi extremamente importante para desenvolver em mim esse lado da leitura, de entender as coisas, enfim. Porque, gente, ensino fundamental e médio, principalmente nessa idade, mesmo eu gostando, você não tem ainda, a não ser que você tenha, né, um incentivo, tipo o que nós fizemos na nossa casa, de forma bem natural, mas, assim, para as minhas filhas, ir em uma casa onde as pessoas não têm um escritório e uma biblioteca é esquisito. Até hoje, mesmo elas sendo jovens adultas... E elas falam assim, nossa mãe, a pessoa não tem livro na casa dela. Olha que ideia, estranho não é mesmo. Totalmente ideal, Thiago. Eu lembro quando eu tava procurando um apartamento pra mudar, e aí a gente visita plantas e tem o decorado, né? Sempre tem um apartamento decorado. Aí você vai, eu sempre saí, eu falo, cadê a biblioteca nesse lugar? Nunca tem a biblioteca Thiago, nos decorados. Você tá igualzinho, Guilherme. Igualzinho, tá vendo? E aí, o seminário foi extremamente importante para criar em mim, sabe aquele gancho? E, gente, aí vem o segundo ponto aí. E nisso eu já namorava o Guilherme. Gente, eu acho que eu nunca vi o Guilherme na minha vida. E olha que eu comecei a namorar o Guilherme, ele era bem jovem, e eu também. Eu nunca vi o Guilherme na minha vida sem livro. Gente... na nossa lua de mel, o Guilherme levou livro para ler, porque ele estava estudando para o vestibular. Então, quando a gente ia para a praia, ele falava, Alessandra, eu tô indo para a praia, eu vou ficar só nadando, vou ler. Gente. Fazendo o que lá, né? Vou ler, não tem lugar melhor para ler do que sentado na praia. Então, esse é esse cara. E, de alguma forma, esse meio e ele foi sendo um meio influenciador para mim. Então, às vezes eu vejo as pessoas falarem assim, fulano, cicrano. Gente, ensina para a pessoa, né? Faz com que isso faça parte da vida dela. E assim os livros foram entrando na minha vida. E eu comecei a amar ler devagarzinho, um por um. E aí veio história. Claro que é uma leitura, eu me lembro assim de semanas que eram 700, 800, até 1000 páginas semanais de leitura, de todas as disciplinas, né? Eu dei aula durante muitos anos, eu dei aula durante 13 anos de ensino fundamental e médio, que é a faixa etária que eu amo dar aula. Amo até hoje, tenho uma
parte da minha biblioteca só de livros dessa época que eu deixei, livros sobre história do Brasil que eu amo, né? E, em especial, eu tenho uma paixão por Idade Média. É como, né, não gostar de histórias da Idade Média, enfim. Então, o livro sempre fez parte da minha vida, eu diria, jovem adulta. E até hoje, a nossa casa é livro. Ai, que legal. Esse é um mal muito bom que eu falo. O meu esposo também, ele foi um grande incentivador na minha vida. Eu lembro que quando a gente namorava, ele falava assim, o que você quer de presente? É o livro. Ai, não sei o que, mas de aniversário, livro? Ah, mas de Natal? Pode me dar livro, não tem problema. Então hoje a gente tem uma biblioteca. Ah, mas vou repetir, não, os livros nunca se repetem. E aí eu lembro que ele lia comigo também. Então a gente fazia uma leitura compartilhada. E hoje em casa a gente tem uma biblioteca. E é super natural, super. E o meu filho, ele tem ali os livros dele. Ele não mexe nos meus livros, porque ele sabe, esses são os livros que por enquanto são da mamãe e do papai. Um dia vão ser dele. E eu deixo assim, pela casa mesmo, vários livros pra ele pegar, ele se interessar. E é muito incrível, porque o pessoal fala assim, ah, não, criança só rasga. Não. Quando a criança, ela aprende, quando ela tá ali, é comum a ela, ele não estraga nenhum livro. Nenhum. É impressionante. Isso. Aqui, rabisca uns, né, Carol? Porque em casa tem uns rabiscados. Não, mas aí é o custo do aprendizado, não tem jeito. Ele não é perfeito, tá, gente? Não é perfeito. Ele, às vezes, dá uma mordidinha aqui e tal, mas de rasgar, assim, destruir o livro, ele não faz. Sim, sim. Não, isso é muito bom, isso é fantástico. Mas e aí, a leitura na sua vida entrou através do Guilherme, do pastor Guilherme, né? A gente já teve a oportunidade de conversar com ele e a lista de livros que ele nos trouxe foi fantástico. Infinita. Nossa. A gente até falou naquela primeira conversa com você que ele indicou os Irmãos Karamazov e a gente fez o diário de leitura, terminamos faz algumas semanas e que fantástico, que experiência fantástica. E aí a gente começa a entender por que alguns livros marcaram certas pessoas, né? E é interessante que 99% das vezes que a gente entrevista um peixe grande, a lista repete 1 ou 2 livros, mas sempre tem um livro diferente. E é fantástico, porque você pensa, não, já entrevistamos mais de 20 pessoas. A gente ficou com esse medo mesmo, né? A gente sempre teve esse medo. Vai chegar uma hora que a gente vai ter 10, 15 indicações e não vai ter nenhum que a gente não mandou ainda, sabe? Isso, mas não aconteceu ainda. Deus. Já aconteceu da maioria já ter ido, né? E é muito engraçado isso. Porque a pessoa, porque tal livro. Esse a gente já mandou. Porque tem esse outro. Esse a gente já mandou. O que mostra que a gente tá acertando também, né? É verdade. É verdade. E queria saber, assim, quais foram os livros que te marcaram tua vida. Talvez lá na infância teve ou na adolescência, ou depois do Labri. Queria te conhecer nessa parte. Muito legal, muito legal. Eu quero falar de um livro da infância, 2 livros da infância. Inclusive, a minha filha me deu um deles em algum dos meus aniversários. E vocês vão rir de mim. Mas se chama A Fada que Tinha Ideias. Gente, esse livro, eu esqueci, acho que era da editora Ática. Acho que nem existe mais. Sim, E eu fiquei pensando, por que esse livro na minha infância chamou tanta minha atenção? Gente, ela era uma fada que ela era uma fada completamente o contrário de todas as fadas. Então, sei lá, ensinar a fada a fazer lá uma porção que ia sair rosa, ela punha algum ingrediente para sair verde. Porque ela tinha... E essa é a ideia, as ideias. E eu acho que bem, como eu disse, bem lá no fundo, eu sempre fui uma pessoa, gente, essa palavra, ela é do clã Carvalho, tá? A gente brinca com essa palavra aqui no nosso clã Carvalho. Nós somos muito idiotas. A gente tem ideias demais. Que legal. Eu achei que só eu que usava isso. Que bom ouvir isso. A gente tem Meu filho faz alguma coisa inteligente, eu falo alguma coisa, eu falo, que idiota. Exato. Então, olha, tá vendo, Thiago? Então a gente é muito idiota. Caramba, a gente tem ideias aqui, todos aqui são muito criativos nisso. Eu acho que isso já... O que eu me identificava com esse livro? É porque eu sempre tive ideia. Só que eu não sabia, né? Então esse livro na minha infância foi sensacional. Eu lia e relia. Outro livro que eu li muito na minha infância... infância não, aí já
adolescência, de alguma forma, quase todos eles eram livros cristãos. Samuel Morris. E aí já vem, porque eu me converti na adolescência. Então, esses livros entraram no meu mundo, né? Samuel Morris, que é uma biografia. Elizabeth Elliot foi um dos primeiros que eu li também. E eu lia muito livros de missão. Por incrível que pareça, o fato de eu ter me convertido na adolescência, eu não li muitos livros que não eram cristãos, porque eu entrei de cabeça, né, nesse mundo novo para mim. Quando eu fui fazer história, é que eu fui ler livros que eles não eram cristãos. E aí já eram livros bem técnicos, livros voltados, né, para o próprio curso. E aí teve, recentemente, eu diria há 4, 5 anos para cá, eu comecei a ler muito Adélia Prado. Então eu tenho vários livros de Adélia. Foi quando a poesia, né, entrou na minha vida. Tem algum dela que fala, você tem que começar por esse, que é o supra-sumo? Olha, para mim, é a Poesia Reunida, de Adélia Prado. Um livro onde tem trechos de vários livros. Então, assim, na verdade, não são trechos, são poesias de vários livros dela. Então, ela reuniu ali como se fosse a cereja do bolo. A Adélia entrou na minha vida num momento extremamente vulnerável que eu estava vivendo, em termos de saúde, eu estava doente. O livro, a poesia da Adélia, trouxe uma leveza para mim única. Então, foi muito importante. Sabe, eu me lembro num dos meus diários que eu escrevi assim: eu gostaria de ter tido a oportunidade de ter lido Adélia Prado antes na minha vida, para que eu pudesse aprender a leveza, ser mais leve, sabe? Então tá aí uma dica de leitura que para mim foi extremamente importante para trazer essa leveza. Eu era pesada? Sim. Talvez rígida, talvez fosse essa palavra. Tudo muito certinho, 880, bababá, sabe assim? Não havia, né? Essa coisa do pode ser diferente, de outra forma, não é só desse jeito. Eu posso cortar o tomate em rodelas, ao invés do tomate ser cortado somente em cubinhos. Né? Eu posso ter um dia que eu vou fazer nada. Por que eu tenho que fazer tudo hoje? Então, esse balanço, eu acho que faltava isso. Mas a semente já estava lá numa fada que tinha ideia. É legal, Thiago, verdade. Você tinha só esquecido disso. Ô, Thiago, mas você sabe que quando você fala isso, eu consigo juntar esses fios soltos, e é verdade? E como que o livro, a leitura, ela ajuda, né? Você a achar esses fios, a ter novas ideias, a mudar. E mudar é bom. Não precisa. Um livro que para mim também foi extremamente importante, isso recente, foi a Liturgia do Ordinário. É maravilhoso. Em que trouxe para mim um aspecto que eu não tivesse uma grande parte daquilo que o livro sugere para a gente fazer no nosso dia a dia, na nossa vida, e ver beleza em coisas muito simples. Mas se juntou com a Adélia em alguns pontos para me trazer mais leveza. Mas nessa história dos livros, um livro que para mim foi marcante como mulher, eu acho que isso foi muito importante, foi o livro do Paul Tournier, se chama A Missão da Mulher, da editora Ultimato. Esse livro ele é antigo, tá? Aí da década 2008, que ele foi lançado aqui no Brasil. E esse livro trouxe para mim novamente a leveza, principalmente porque ele fala que a mulher é voltada para o mundo das pessoas e o homem voltado para o mundo das coisas. Só que o Tournier, como sendo um psiquiatra, ele é contemporâneo do Francis Schaeffer, suíço também. Não sei se eles se conheceram, mas ele descreve de uma forma muito interessante essa coisa que é natural em nós como mulheres, que é muito natural nos homens,
né? Até cientificamente já comprovado essa coisa do cérebro do homem, como que ele funciona quando ele vê, por exemplo, a gente vai num Leroy Merlin, literalmente o homem vai para a área ali de ferramentas, lâmpadas, coisas, e a mulher vai para onde? E a mulher para as decorações. Decoração. Ela quer deixar a casa mais aconchegante, mais gente. E esse livro é, para mim, o livro marcante da minha vida. Ai, que legal. Ele é um livro para mulheres, você diria? Não, Tiago, eu acho que ele é um livro que todo mundo devia ler para se entender. Né? Para o marido, quer dizer, a mulher, você já viu aquela zoação? Não sei se existe mais, que tem um cara assim, como se fosse um meme, né? Um livro de 10 milhões de páginas. Esse livro é para entender as mulheres. Não tem jeito de entender. Sabe aquela música gospel lá, Ninguém Entende Deus? Pode trocar e pôr lá, Ninguém Entende as Mulheres. Boa. Não sei o que tô dizendo, hein? Não é, Tiago? Eu sou a minoria hoje. Mas aqui, não, eu acho que ele é um livro para ambos, sabe? Para ambos, para compreender de uma forma, eu acho que o marido com mulher, pai com filha, filha o pai, as pessoas se entenderem como gênero, sabe? Uhum. E hoje em dia precisa, né? A coisa tá tão homogênea num lugar onde não deveria ser homogêneo, onde deveria sim ser igualitário, mas preservar as diferenças. E as pessoas estão confundindo as bolas, eu acho, infelizmente. É por isso que tá confuso, por isso que tá bagunçado. E esse livro, eu acho, ele é um dos livros que me marcou. Para vocês terem ideia, já deve ter aí uns 15 anos ou mais. Eu nunca mais, depois que eu li esse livro, cobrei do Guilherme datas de aniversário, de casamento, de namoro, do cachorro, do gato. Esse livro é muito importante mesmo, Carol. E foi muito legal, e foi depois da leitura desse livro, e uma série de coisas. Gente, um outro livro que para mim foi um marco, e é um livro que, para vocês terem ideia, que a gente chama de livro de cabeceira, ele tá sempre lá, né, do meu lado, eu leio ou ele todo, ou capítulos, o ano todo, é o Vida em Comunhão, do Bonhoeffer. Tá? Esse, para mim, é um livro que ele é um divisor de águas, e eu leio ele sempre. Eu preciso, assim como a Bíblia, eu preciso de ler para que a Bíblia fale. O próprio Bonhoeffer fala isso. Deixa a Bíblia falar contra você. Né? Porque é isso que a Bíblia está falando. Ela tá me colocando no meu lugar o tempo todo. E esse livro, para mim, do Bonhoeffer, em especial, o primeiro capítulo, que ele fala sobre comunhão e a vida em comunhão, é um livro que eu preciso de ler o tempo todo. E não é um livro que eu vou aplicar simplesmente porque eu estou indo para a igreja. Não, isso é um livro que me ajuda a viver na minha família. É interessante você colocar que precisa de um conteúdo desse para se aperfeiçoar, sendo que você está no labirinto. Pois é. É muito interessante isso. É verdade. E sabe por quê? Tem aquele livro, né? 5 Linguagens do Amor, onde ela se sente... Eu me sinto amada quando eu tenho qualidade, tempo de qualidade, quando eu tenho presentes, quando eu tenho isso. Eu me sinto ensinada quando eu estou o tempo todo lendo. Olha. Sabe? Então eu preciso disso. E eu preciso, inclusive, aqui eu estou de frente para uma parede onde eu tenho um quadro, onde eu coloco frases. A minha geladeira tem frases de livros. Eu escrevo frases que eu vejo de livros o tempo todo, aleatório. E eu preciso de estar visualizando isso para internalizar. E esse internalizar não tem nada místico não, tá, gente? É para eu aprender. Eu preciso de aprender. Eu estou aprendendo o tempo todo. Mas é um princípio bíblico, né? Coloque nos umbrais das portas, coloque na testa, coloque em todos os lugares visíveis as frases, no caso das escrituras, mas por que não de todas as coisas boas escritas? Paulo né? fala para Timóteo para a gente deixar o depósito, né? O tempo todo cheio da palavra. Então isso a gente mesmo precisa de ter na nossa vida. E aí vem o bônus, como cristão mais ainda.
E outro detalhe, gente, encher esse depósito, ter nas portas, nos umbrais, nas geladeiras e nos nossos quadros de aviso, essa leitura que edifica, uma leitura que vai me confrontar, uma leitura boa, né? O que eu acho bonito é que a sua lista de livros é uma lista de pessoas que estão em busca, né, de constante crescimento. E é interessante porque é muito triste quando a gente vê líderes de qualquer coisa, não é só de uma igreja, não é só de uma instituição, mas que fala, eu cheguei num patamar que eu não preciso mais aprender. Eu agora só vou ensinar. E não é assim, né? A gente tem que aprender pro resto da nossa vida. Então, parabéns, viu? É inspirador, até pra nós aqui. Obrigada, Carol. Que eu não sou nem peixe de aquário, né, gente? Eu só venho pra cá aprender. Mas isso que você falou, Carol, é interessante. Eu lembro de um caso de um pastor, amigo meu, que a gente tava batendo papo e aí eu ia sair de férias. E eu comentei com ele. Ah, que legal, vou sair de férias, porque eu tô planejando, vou levar tal livro. Aquele esquema, né? Vou viajar e minha mala vai pesada de livro, não de roupa, né? E aí ele falou, nossa, mas você leva livro em viagem? Surpreendeu ele. Ele falou, não, quando eu tô viajando de férias eu não leio nem a Bíblia, ele me falou. Aí depois ele viu que ele falou mais do que devia e falou, não, claro que a Bíblia eu leio e tal. Mas eu acho que não lê mesmo, né? Mas é isso que você falou, é tão estranho isso pra gente que gosta de ler, porque ler é o lazer, né? E acho que é fazer essa diferença. O Guilherme faz muito isso. Eu tenho o livro de trabalho e o livro do lazer. Sim. Ah, mas isso acho que todo mundo que lê, né? Ah, eu tô cansado de ler agora, eu vou ler um pouco. É isso, por aí, mas que se eu vou trocar o livro, né? Outra coisa que eu desafio, ler muitos livros ao mesmo tempo. Gente, isso pra mim é uma tentação. Mas você não faz isso? Então, mas todo mundo faz, Alessandra. Todo mundo faz. Eu faço isso ao mesmo tempo e aí eu pego, né? Mas sabe de uma coisa? Eu sou de uma época que não tinha tanto acesso a livro como temos hoje, PDFs, livros falados, livros cantados, né? Sim. Então a gente tem um acesso muito grande. Como eu falei da importância de ler livros bons, aí pode falar assim, Alessandra, o que são livros bons? Claro, aí é uma opinião muito pessoal, e que para mim faz todo sentido, né? Eu sou, em termos de igreja, eclesiásticos, eu sou de uma linha reformada. Então, os livros que eu consumo são livros de autores reformados e, enfim, vai nessa vibe. E claro que quando eu vou ler, falei, né, de livros Adélia e outros livros, mas que não são propriamente livros cristãos. Mas, gente, eu vou contar para vocês uma coisa. Eu não consigo ler a Adélia e não ver Deus no escrito da Adélia. Né? Eu não consigo pegar uns irmãos Karamazov. Mas você sabe se ela é cristã ou não? Olha, porque o Karamazov, o Dostoiévski, é cristão, né? Ele não quer fazer proselitismo no texto dele, mas a gente enxerga isso muito claramente. Eu posso dar informação errada, me perdoe aí quem vai ouvir, mas eu acho que ela é católica. E tudo bem, ela faz o que ela tem que fazer ali. É impossível não ver. Deus. Agora, gente, é impossível você pegar vou pegar aqui um Beethoven, tá? Porque Bach era cristão, né? Mas você vai pegar assim um Beethoven e você não vê Deus no Beethoven. Eu consigo pegar a Marisa Monte, ouvir algumas músicas dela, tem que selecionar, tá, gente? E não ver ali, gente, a graça comum. Então, você olha para as coisas ao seu redor, daquilo que é o que você gosta. A gente aqui é livro everywhere, né? A gente gosta, a gente respira. Pegar um livro assim, cheirar a página do livro. Esse é o nosso clã. Mas é impossível que você seja de outro clã e não veja Deus naquilo. Então, assim, Deus tá em tudo. Eu assisto um filme, eu amo filme, e eu vejo Deus. Então, a gente precisa de ter essa lente, sabe? É verdade. Para ver Deus
nos lugares. Tem gente que tem uma lente de ver diabo em tudo, né? Tudo tem capeta, tudo tá, né? Eu sou o contrário. Eu vejo capeta também. Quando tem que ter, eu vejo. Mas eu vejo Deus em tudo. E isso é um olhar que a gente tem que ser proposital mesmo, né? Com certeza. E não somente aí em livros que são cristãos, que falam diretamente a nós, mas nos que não são também, fazendo a sua devida seleção. Mais livros. Mais livros. Cara, Opa. amo Richard Foster, é um divisor de águas. Eu nunca li ele, viu? Eu ganhei 2 livros dele, Rios de Água Viva, é um devocionário, gente, que nem é mais publicado, mas vale a pena ler. Buscar no sebo, buscar né? no sebo. E tem um dele, que é o meu xodó, que se chama Clássicos Devocionais, que é o Foster junto com Smith, tá? Que legal. 52 devocionais, de vários autores, e inclusive esses 2 livros chegaram na minha vida nessa época que eu comentei com vocês, que eu estava muito fragilizada, eu tive um câncer em 2016. Uau, foi. Não sabia, não. E eu passei 2016 e 2017 praticamente assim no hospital, né? É uma longa história sobre isso. E, gente, olha que coisa louca. Essa época da minha vida foi uma época que eu não conseguia ler. Por causa de tudo. Químio, rádio, hospital. E eu me lembro do Guilherme, e eu pedi o Guilherme, ou quem estava comigo, para ler para mim. Eu precisava, mesmo não conseguindo ler, pegar o livro para ler, eu pedia que lessem para mim. E o Guilherme leu nessa época Êxodo todinho. E várias vezes ele repetia para mim a história de Abraão. Eu precisava de ouvir aquilo. Mesmo que eu não lesse, eu precisava de que alguém lesse e que eu fosse alimentada de alguma forma. E eu fui realmente alimentada pela palavra de Deus naquela época. E outra coisa, eu estava tão doente, com tanta dor, que eu não conseguia em alguns momentos nem fazer oração. Eu repetia Lutero, quando estava nas suas lutas espirituais, quando ele estava lá no mosteiro, né? Lutero deitava no chão, e ele tinha uma frase que ele falava que era: Cristo sou teu, salva-me. E você via que ele estava fragilizado em momentos dele de desespero, que todos nós temos. E eu me lembro de alguns momentos eu só falava: Cristo sou tua, salva-me. E eu falava isso sem parar, porque eu não conseguia orar. E eu ganhei um livrinho de oração. Ganhei não, já tinha aqui em casa. Chama Orações do Povo de Cristo. É uma coletânea de orações de 20 séculos, do pessoal luterano. E esse livro tem várias orações. Como eu não conseguia organizar as palavras na minha cabeça, por causa do estado físico que eu me encontrava, eu pegava orações desse livro e lia para mim. A gente está lendo agora no Diário de Leitura, chama Oração da Noite, da Tish Warren. Não li, mas eu sei se você já leu ele, mas ela começa o livro falando da vida dela, né, que ela tá em frangalhos e tal, e que ela se abraça no que ela chama das completas, que ela é anglicana, né, Carol? E eles têm lá o livro de orações dela. Ela falou: olha, eu preciso me achegar na oração de alguém, porque eu não consigo fazer a minha própria. É muito isso que você está falando. Eu achei fantástico. E eu, como batista, eu nunca tive isso de achar errado esse negócio de ficar repetindo orações, quase missa. como aquele ranço que a gente tem. Uma missa. O ranço que a gente tem, é até triste falar isso, né? Mas ao Pai Nosso, por causa do que os católicos fazem. Como você falou, né? A gente tá sempre aprendendo, né? Eu tô repensando isso na minha vida. Não tenho nenhuma conclusão. Thiago, que legal! Abri o assunto de novo num assunto que estava totalmente fechado para mim. Então, mas eu acho que cada um, né, dentro da sua história, é levado por algum lugar que você precisa se agarrar. E eu, naquele momento, eu não conseguia, não tinha palavras. Tinha, mas elas estavam soltas. Então eu precisava de organizar isso, mas eu não tinha nem força para organizar. Gente, pensar, a gente gasta uma energia absurda. Organizar ideias é uma energia absurda. Um exemplo claro disso,
que sempre me assustou muito. Uau. Eu sou formado em matemática na USP. E na época eu treinava vôlei 3 vezes por semana. E era treino de 1h30, assim, coisa assim. E tinha as épocas de prova, que eram, Uau. sei lá, algumas semanas de prova. Eu sempre me assustei que eu emagrecia muito mais nas épocas de prova do que quando eu tava treinando. E eu sempre acreditei nisso que você falou, porque era uma época Sim. mentalmente Sim. muito intensa pra mim. E era impressionante, porque eu até parava de treinar e começava, e eu perdia Pois mais é. peso estudando. Que coisa louca. Olha, você que tá com problema de Vai peso, obesidade, aí vai estudar. Então, esse é um outro livro, Orações do Povo de Cristo. E, gente, os Salmos, né? Pega os Salmos ali, tá, olha, tá ruim, não tá lendo, não tá orando direito, pega os Salmos e começa a ler na sua casa, para os seus filhos. Então, a gente precisa de expandir a questão da nossa espiritualidade. Sim, né? com certeza. Então, tá aí um livro que foi para mim muito importante. Livro, gente, outro que eu fiz um estudo esse ano com as mulheres da nossa igreja, o Sermão do Monte, do John Stott. Então, a gente vendia, não nós, eu. Tinha uma pessoa lá na igreja, nós temos um livreiro na nossa igreja. Temos um livreiro. Encomendou para ele. Gente, imagina 140 mulheres, nós somos umas 200, mas 140 mulheres estudando mensalmente um único livro. E a gente fez grupos aqui no Zoom, em todo quanto é lugar, com 12, 20 mulheres estudando o Sermão do Monte. Então, assim, essa prática da leitura é muito comum na nossa comunidade, porque a gente é muito assim, né? E, claro, os livros da Edith Schaeffer, que são 2, O que é uma Família, e tem um outro dela, que é Aflição. Agora, tem um livro que ele é maravilhoso, eu comecei a ler recente, que se chama Sonetos da Portuguesa, Elizabeth Burnett Browning, é da Rocco, editora. Gente, que são cartas de amor entre a Elizabeth e um rapaz que seria impossível que acontecesse esse encontro. E esse livro é maravilhoso, é lindo, mas eu acho que vale a pena. Eu estou no começo dessas cartas, né, de amor deles. Nossa, e por aí vai. Eu não posso deixar de falar do meu querido Jesus é o Pastor 1, ele é o Pastor 2, Timothy Keller. Onde que o Guilherme entra? Em algum lugar da lista, talvez o que entra no 4, porque o Piper vem antes, assim, né? Mas o Timothy Keller, gente, eu consumo Timothy Keller todos, tá? Que legal. Tá, conta pra gente, sei lá, uns 3 melhores. Ego Transformado, pra mim, tá junto com o Bonhoeffer. Eu leio todo ano. Eu preciso, de novo, me deparar a humildade que o Evangelho traz para que eu possa chegar no meu lugar como pessoa. Saber onde é o meu lugar, com as pessoas ao meu redor. Claro que quando eu falo pessoas, gente, eu estou indo do micro, que é a minha casa, né? Porque às vezes quando a gente fala de pessoas, a gente sempre pensa pessoas fora. Não, se eu não consigo executar dentro da minha casa, na minha mesa, vai ser extremamente difícil que eu execute isso fora. Eu vou executar fora sim, mas muito plástico. Isso não vai ser orgânico. Então eu preciso de ser serva dentro da minha casa primeiro. Eu preciso de servir o meu marido, as minhas filhas, depois os meus amigos próximos, aquele amigo mala, aquele amigo legal, e depois o resto do mundo, porque o resto do mundo eu não convivo com eles. Então essa transformação tem que começar dentro de mim para ir para fora. E o Ego Transformado é esse livro que me traz a realidade, né? O outro do Timothy Keller foi Andando com Deus em Meio à Dor ao Sofrimento, que para mim foi o livro da minha vida no período de dor e sofrimento. Então tá aí outro que eu acho que independente, gente, o meu caso era saúde, mas o seu caso pode ser qualquer coisa. Sabe, pode ser um momento difícil no casamento, um momento difícil familiar, o casamento que você está esperando, tanto ele quanto ela não chega, financeiro, sei lá. Claro que esses livros que eu estou falando tratam muito da questão do sofrimento,
que é uma parte da jornada cristã que todo mundo vai passar em algum momento da vida. É a parte da vida, né? A jornada da vida de qualquer um. Os cristãos... Não tem como. Alguns, né? Eles têm essa ideia de que, não, Deus me protege, eu blindado, sou super-homem, né? Eu tenho uma barreira invisível, né? Não tem, verdade. As coisas ruins acontecem para todos os lados. Acontece. Eu vou ser sincera, eu acho que aí vem o meu lado, que como foi importante a leitura na minha vida, tanto da Bíblia, né, como eu falei com vocês. Gente, e a Bíblia, claro que permeia a minha vida. Todo dia eu ouço um devocional, lógico. Tem o lecionário, né, que eu faço todos os dias, e enfim. Mas essa soma de livros foi muito importante para mim em toda a minha vida, para eu construir essa ponte que eu tô andando em cima dela, sabe? Uhum. Então eu sei aonde é que eu posso me agarrar, né? Então é o que a gente já falou aqui hoje, ter o depósito cheio para o dia ruim, ter o depósito cheio para o dia bom também, sim, né? Porque não é só isso, né? E crescer, né? Então eu sou amante dos livros. Outro livro do Keller que foi muito importante para mim foi Deuses Falsos, né? Que ele trabalha a questão da idolatria, né? A gente vai falar aí do Pai Nosso, como o Tiago falou, e eu amo o Pai Nosso, oro o Pai Nosso sempre. E vou contar para vocês, o credo também. Tá vendo? Então, tá publicado, viu? Mesmo você falando baixinho. Tá registrado, né? Era um segredo, Tiago, era um segredo. Eu acho que esses ídolos, a gente precisa, sabe, de cuidar disso na nossa vida como cristãos, né? Então, esse livro do Keller, e tudo do Keller, gente, até o que eu não entendo, tá? Não acha? Aqui, olha, eu sou a Alessandra, o Guilherme é o Guilherme. Quando eu não entendo, eu procuro a explicação. O bom é que eu já tenho linha direta, né? Aprende por osmose, isso é sensacional, né? Sim. Mas a gente precisa de ter esse chão para pisar. E eu acho que é a palavra de Deus, os livros, boas conversas como essa que a gente está tendo aqui, essa iniciativa, né, que vocês têm, né, do Ictus, de fazer esse podcast com pessoas que leem, indicação, tem aí os box, né, que vocês mandam para as pessoas, as assinaturas. Gente, isso é maravilhoso. Então, assim, essa iniciativa de vocês faz com que a gente possa crescer. Esse é o nosso clã. Aí, esse é meu clã, né? E que a gente possa crescer e crescer bem, né? Amém. Crescer em estatura, para quê? Para uma única coisa, para que Deus seja glorificado. Amém. E eu acredito que vocês fazem isso, eu faço isso, Labri faz isso, a Igreja de Cristo, que seja batista. Você é de onde, Carol? Eu também sou da Batista, sou da mesma denominação que o Tiago. A Igreja de Esperança não está ligada a nenhuma denominação nesse momento, não porque ela acha que ela quer, não, gente, a gente pensa nisso, tá? Mas é muito importante que a gente tenha esse lugar para incentivar os outros a lerem e ouvir. É uma oração constante minha, pessoal, é justamente isso que você falou. A gente faz aqui o podcast como um braço do clube, né? Óbvio que a gente quer que as pessoas assinem o clube, pra gente isso é uma empresa também. Mas a minha oração, em primeiro lugar, sempre é: olha, Deus, faz com que isso que a gente produz alcance vidas e transforme pessoas. É óbvio que as pessoas que vão ouvir esse podcast dificilmente vai pegar essa lista inteira de livros e vai ler todos. Mas se ela ler um e fizer diferença na vida dela, e que nem é assinante, sabe? Não tem problema. Vai ser uma resposta de oração para mim. E a gente tenta não vincular, por exemplo, eu e o Thiago somos batistas, mas a gente tenta não vincular não é nem a doutrina, né, mas a visão dos batistas, porque o mundo é tão grande e a gente conhece pessoas tão fantásticas que talvez na minha igreja eu não teria a oportunidade de estar conversando com a Alessandra. E eu acho isso maravilhoso e me faz crescer como uma cristã, né, reaver meus valores. Gente, no céu não vai ter plaquinha, né? Ai, que fantástico!
É verdade. Então, É verdade. É demais, é demais. E eu sempre falo isso pro pessoal daqui da minha igreja. Ah, eu tô insatisfeito com a visão de não sei o que, de tal igreja. E eu falo, gente, Deus não tá vendo placa. Deus quer que você esteja servindo a Ele, entendeu? Então, procure um lugar onde você realmente vai ali encaixar suas ideias, entendeu? Isso. E a diversidade, gente, com qualidade, né? Com sabendo fazer essa leitura, né? De, olha, isso aqui me convém, isso não me convém, né? A diversidade, ela traz crescimento. Sabe, certeza. isso é lindo, Nossa. Imagina se Deus tivesse criado só um tom, uma paleta de verde. Não, um tom de verde. Não, ele fez uma paleta de verde. Verdade. Sabe, ele fez uma paleta. Gente, isso nos diz algo, né? Isso nos diz algo. Ele fez uma paleta de verde, Carol? Não, a Alessandra não sabe, o Thiago é daltônico. Então ele só perde nessa questão. Eu sempre falo que no céu eu vou ter um colorido melhor do que os outros que já enxergavam antes. Thiago, presta atenção. Você vai ver que tem paleta de todas as cores. Verdade. Olha, eu queria muito continuar conversando com a Alessandra. O Thiago sempre fala que eu sou a pessoa que vou cortando, né? É bom, porque aí a culpa é dela, não é minha. Mas eu tento fazer isso muito educadamente. Você é fofa, Carol, fica tranquila. Obrigada. Eu queria muito te agradecer, Alessandra. Eu sei que aí o trabalho nunca para, né? E a gente ter tido esse tempinho para conversar com você foi fantástico. Tenho certeza que eu e o Thiago fomos os que mais ganhamos, não só por causa da lista, né? Sempre, mas né? porque a nossa conversa não tem cortes, então a gente pega aí tudo, né? A gente costuma, agora no finalzinho do podcast, fazer uma entrevistinha mais curtinha, não precisa justificar a sua resposta, sim ou não, tal. Algumas você, inclusive, já respondeu, mas eu vou perguntar mesmo assim, né? Então vamos lá. A Alessandra prefere o livro físico ou e-book? Físico. Eu amo cheirar o livro. Realmente. Mas quando não tem aquela obra físico, podemos ir, mas a preferência é físico. Sem preconceitos, né? Sim. Certo. Gosta de ler um livro de cada vez ou vários ao mesmo tempo? Carol, vários ao mesmo tempo. Eu gostaria de ser um só, mas a inquietação não deixa. Aí eu nem gostaria que fosse um só. Eu acho que tem hora que, eu não tô com a cabeça pra esse livro, mas eu tô com a cabeça pra esse outro, então vai nesse outro. Tem alguma meta de leitura, assim, no mês, no semestre, no ano? Ou vai lendo o que vai aparecendo? Não, Carol, eu não tenho meta de leitura, mas eu não sei se eu posso dizer que isso é meta de assuntos. Então, por exemplo, eu pego um assunto que eu percebo que eu preciso de ler sobre ele, então eu pego tudo sobre aquele assunto, né? Legal, que eu posso. Né? Então, eu acho que a minha meta seria mais de temas e não de número de livros. Que legal. Primeira vez que alguém fala isso. É uma boa ideia mesmo. E agora sim, uma pergunta que eu costumo fazer para os nossos peixes grandes. Quem ouviu aqui a nossa entrevista já sabe a resposta, né? Mas vamos lá. Com que olhos você olha essa questão da curadoria de livros? Vamos aqui focar nos livros porque é o nosso nicho, né? O nosso clã, como você falou. Com que olhos você fala assim pro pessoal, isso é legal, isso não é legal, isso é uma perda de tempo, ou não, ó. A curadoria a curadoria. em si, né? O exercício da curadoria. Nossa, essa parte é difícil, Carol. Porque, de alguma forma, não tem como eu colocar a minha opinião sem ter algo que seja pessoal, né? Isso é muito pessoal. Então, assim, essa é a parte que mistura a minha forma de ver o mundo do que eu acredito, principalmente do que eu acredito. Né? Então, eu acho que, por exemplo, como eu disse, o fato de eu ter uma visão reformada sobre todas as áreas, sobre todas as esferas da vida, onde eu acho que tudo parte de Cristo para o todo, quando eu vou indicar algum livro, isso tem que permear o conteúdo desse livro. Sim, né? Então, eu diria que esse seria o meu conselho. Mais uma vez, queria muito te agradecer. Eu espero que a gente tenha a oportunidade ainda de se conhecer pessoalmente. De verdade, mora no meu coração visitar o Labri, visitar Minas. Eu acho assim. O meu medo é a Carol ir e não voltar mais. E lá você vai e o Clube Ictus. Não, porque o pessoal de lá trabalha, né?
Ô, Tiago, você tá falando isso, você não sabe como você pode ser. De repente você fala isso dela e você fica. Então, até porque fui eu que apresentei o Schaefer pra você, hein, Carol? Oh, que coisa boa. Foi, assim, um bate-papo muito, muito gostoso. Por isso que eu falo que eu gosto de trazer, assim, pessoas que eu me identifico mesmo, porque eu consigo me expressar, sabe? Eu sou um pouco mais tímida. E aí, por exemplo, o pastor Guilherme, eu te fiquei muito contida, né? O pastor Guilherme, né? Mas a Alessandra... eu também acho que essa coisa da mãe, né? O Labri também ensina isso pra gente, né? Então aí, ó. É verdade. Na hora é só coisas positivas. Agradeço demais o convite, por você ter aceito. E muito obrigada, que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua família. Da minha parte, só gratidão. Senhores ouvintes, vocês já sabem que a gente tem um canal no Telegram onde você pode conversar com a gente. Aliás, fica o convite para a Alessandra também, é uma coisa totalmente gratuita, né? Basta você ter o Telegram instalado e acessar t.me/Clube Ictus. Por lá você fica sempre sabendo de todos os episódios que a gente lança e tem a oportunidade de conversar com todos os ouvintes aí, conhecer outras coisas. É um espaço bem legal, assim, é o jeito mais fácil de você se aproximar de nós e de todo mundo que orbita esse universo aí do Ictus. Queríamos lembrar mais uma vez vocês que é muito importante que vocês se envolvam com a gente financeiramente, tá? Esse projeto aqui é entregue para vocês de graça, mas não custa de graça, né? Então tem um custo para ser feito e você pode se envolver de 3 maneiras. A primeira, e obviamente é a que a gente mais quer que você realmente compre essa ideia, é assinar um dos planos lá no Clube Ictus. A gente tem planos infantis, 4 planos infantis dos 0 até a adolescência aí. E aí virando da adolescência para a fase juvenil adulta, você já pode escolher um dos 4 planos adultos. Um deles é esse Peixe Grande, da qual a Alessandra vai indicar livros pra gente. Nesse aí são 2 livros por kit, pelo menos, tá? Às vezes a gente manda até mais. E nos outros, pelo menos um, às vezes mais do que um. Temos o plano Vida, que é de cristianismo prático, né? Vida cristã prática. Temos o plano Bíblia, que tem a curadoria fixa do Paulo Won, que é para quem está buscando livros mais técnicos, livros mais acadêmicos. E temos o plano Mar, que é mistério, aventura e romance, com curadoria fixa do Guilherme Amarino. Então, para quem não quer misturar muitas estações, esse negócio de cristianismo secular e gosta de leitura mais ficcional, esse é o seu plano. O segundo jeito de você ajudar a gente é você se tornando um dos nossos mantenedores. Tem tudo aí na descrição do programa como que você faz para participar. E a terceira é você, sempre que for fazer as compras na Amazon, de qualquer coisa, tá? Não precisa ser só livros, você partir do nosso link que também tem aí na descrição. Queria também deixar toda a minha gratidão. Uma delícia conversar com você, Alessandra. O tempo de podcast já mostra isso, que foi muito boa essa conversa mesmo. E é até triste a gente ter que ficar cortando para não ficar com aqueles podcasts de 4 horas que as pessoas... Eu não entendo como as pessoas conseguem consumir isso, mas enfim. E eu acho que é bom a gente até parar para ficar com aquele gostinho de quero mais, de conhecer mais. Queria incentivar todo mundo a conhecer aí o Labri e já deixar a ponte aí para você dar os caminhos para que as pessoas conheçam aí pela internet, os links, perfis, tanto o seu pessoal, não sei se você mantém e gosta de divulgar isso, quanto da Igreja Esperança e do Labri aí, onde você é. Tiago e Carol, eu que agradeço. Esse tempo com vocês foi realmente muito bom e fluiu, né? Isso é muito bom quando você tem uma conversa que ela é isso aqui mesmo, né? Ela não foi planejada para ser dessa forma, ela aconteceu. É verdade. Né? Nós temos uma agenda do Labri Brasil, que você acessa o nosso site. Nos ícones que aparecem em cima na tela, você vai ver lá a agenda. E o Labri, ele tem os retiros de fim de semana, onde as pessoas podem vir para cá na sexta até domingo, geralmente começa sexta à noite. Sempre é um retiro temático, né? Nós vamos ter inclusive essa semana. Nós já estamos preparando a casa e vai ser estendido, inclusive, que a gente vai ter o que a gente chama de nanotermo. É um período que as pessoas vêm e ficam aqui
conosco 10 dias, imersão na casa. Então convive com a gente, come, trabalha, lavamos banheiro, cozinha, fazemos tudo. Vamos para o jardim, né? Tem uma personagem aqui que se chama a Moça do Jardim, que mora aqui dentro desse mundo mágico do Labri. E a gente planta junto, vai para o jardim, a gente, enfim. Então, os retiros de fim de semana, vem gente do Brasil todo para cá. Sempre começa sexta-noite, termina no domingo, após o almoço. Os nanotermos que começam sempre dentro de um retiro, e tem aquelas pessoas que vão embora e aquelas que permanecem na casa. Temos o nanotermo de janeiro, que ele é maior, ele dura entre 2 a 3 semanas. O nosso calendário 2022 vai ser lançado por esses dias. Já fechamos os temas, tá, de 2022, as datas, e as pessoas entre em contato, gente, todo mundo, olha, venha, né? Às vezes tem aquela ideia assim, nossa, eu vou para lá, porque, né, o pessoal do Labri, super cabeçudo, sim, a gente tem a parte cabeçuda, sabe? Mas a gente tem a parte, aliás, vocês vão perceber quando chegar que não é tão cabeçuda quanto vocês acham. Tá certo. Mas a gente é esse lugar de viver junto, de fazer coisas juntas. Vem pra cá pra gente tomar café, comer pão de queijo, de verdade. De Minas. De Minas. Nossa, vai ser um prazer receber vocês. Eu tenho Instagram. Olha, você acredita que eu nem lembro do meu Instagram agora? Talvez... A gente vai deixar linkado aqui no post, pode ficar tranquilo. E entra em contato e vem pra gente poder, quando puder abraçar, dá um abraço forte. Opa! Aí, ó, já, logo. Tá tudo funcionando já, por causa da pandemia, Sim, né? a gente tá com as medidas, a casa tá recebendo menos pessoas, todas as medidas, né, de proteção, menos pessoas, a questão de higiene e sanitária, tá tudo bonitinho, tudo funcionando, pode vir. Obrigado, Violê. Foi uma delícia conversar com você, conhecer você, e espero que você volte para outros projetos aí com a gente. Muito obrigada, gente. Obrigada. Senhores ouvintes, muito obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez, e a gente volta, como você sabe, toda sexta-feira com o Ictus Podcast. Você pode acessar pelo site ictus.com.br ou você pode procurar por Ictus Podcast no seu agregador de podcast favorito. Até a próxima semana, então. Isso aí, pessoal. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais.